Olá, sejam bem-vindos a mais um Encontro com Jesus. Hoje vamos falar de um dos encontros mais famosos, mais conhecidos da Bíblia, para quem lê a Bíblia, para quem ouve, que é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Este encontro está em João 4, vai do versículo 13 até ao 41, 42, e conta-nos que Jesus, no seu caminho para a Galileia, resolveu, a dada altura, porque estava cansado, resolveu parar em Samaria. Como era uma altura do dia muito quente, os seus discípulos foram à cidade comprar mantimentos e Jesus ficou sentado na beira do poço. Nós sabemos que todas as ações de Jesus têm uma intenção e Jesus ficou sentado no poço. Era a hora de maior calor do dia, portanto era uma hora em que não era suposto ninguém ir ao poço pescar água. A água ia-se pescar ou de manhã muito cedo ou pelo final do dia, portanto seria a hora de meio-dia mais ou menos, mas o que é certo é que a dada altura apareceu uma mulher, sozinha, discreta, que foi buscar água ao poço. Jesus tinha sede e Jesus, ao ver aquela mulher, aproveitou e pediu-lhe de beber. Acontece que entre os judeus e os samaritanos havia um conflito que já vinha de há muitos anos atrás e não se falavam, não se davam, não tinham quaisquer tipo de relações sociais. Poderia haver uma ou outra relação de negócios, que era o caso dos discípulos iam à cidade comprar mantimentos, mas relação social no sentido de dar favor, fazer favores uns aos outros não se faziam porque não se davam. E Jesus pediu um favor a uma mulher samaritana. E ela ficou de tal maneira espantada que a primeira pergunta que ela fez, apesar de, aqui uma parte, a água no deserto, a água na Ásia, naquelas alturas, não é negada a ninguém. No entanto, a mulher ficou espantada e olhou para Jesus e perguntou: como é que tu, sendo um homem e judeu, me pedes água a mim, que sou uma mulher e samaritana? Foi nessa altura que Jesus disse-lhe: eu estou-te a pedir água, mas por acaso se fosses tu a pedir-me água, eu dar-te-ia daquela água que nunca mais te dava sede. Ela aqui ficou um bocado na dúvida com o assunto da conversa e ironizou: como é que tu me podes dar água se não consegues tirar água do cântaro, do poço, não tens cântaro? E Jesus disse-lhe: a água que eu te der é uma água que não vais necessitar mais de beber desta água de cântaro, pronto, para matar esse tipo de sede. E com isto a conversa foi-se desenrolando. E a mulher começou a perceber que havia ali qualquer coisa mais do que um simples homem a pedir água. E aquele assunto da água lembrou-a, aquele assunto da água que matava a sede para sempre, lembrou-a dos estudos que ela conhecia, das coisas que ela conhecia, das profecias, dos livros antigos de Moisés, porque os samaritanos só aceitavam os livros de Moisés, não aceitavam mais nada a partir daí, porque como os judeus tinham passado a interpretar de certa maneira, de alguma maneira errada, uma vez que esperavam que o Messias viesse na glória, na sua primeira vinda, quando não era verdade, os samaritanos continuavam a aceitar os estudos de Moisés e esperavam o Messias que vinha salvar. E com o continuar da conversa, a mulher começou a achar que havia ali qualquer coisa a mais além de um homem pedir água. E então aproveitou para pedir um esclarecimento. Os judeus adoram a Deus no templo em Jerusalém e tal, nós adoramos no outro lugar, mas diz-me tu, que és profeta, qual é o lugar ideal para adorar a Deus? Porque a religião dos samaritanos, embora seguisse Deus, era uma religião que se deixava envolver e estava misturada com a idolatria, com ídolos. Portanto, havia ali uma diferença. Além do conflito que havia entre os dois grupos, havia um conflito religioso, um conflito de ideias. E Jesus aproveitou para lhe explicar que, além de serem os judeus que tinham a verdade porque a eles lhe foi dada, essa verdade não era só deles, era para todos. E os homens só se salvariam não por irem adorar no monte A ou no monte B, mas se adorassem no seu coração. A sua entrega a Jesus tinha que ser uma entrega espiritual, tinha que ser uma entrega individual. Não era o local onde se ia adorar, era a forma como se ia adorar que ia fazer diferença. E Jesus contou isto à mulher de tal maneira que ela começou a ficar impressionada com
com a conversa dele e começou-se a interessar. E Jesus percebeu. E então, Jesus aqui quis o quê? Que ela reconhecesse que era uma pessoa pecadora que precisava de perdão. E então disse-lhe, vai chamar o teu marido. E ela disse, eu não tenho marido. E virou e acabou com a conversa. Mas Jesus quis fazê-la falar e disse, não, falaste certo, tu não tens marido. Já tiveste vários maridos, mas o que tens agora não é teu. E ela aí ficou mais preocupada. Preocupada porque aquele homem estava a conhecer os segredos da sua vida sem ela ter dito nada. E então começou a ver que havia lá mais qualquer coisa. E a conversa foi continuando, de tal forma que a dada altura, no momento em que os discípulos até estavam a chegar, naquele momento a mulher largou o cântaro, esqueceu-se que tinha uma pessoa que lhe tinha pedido água e foi a correr à cidade chamar os homens dessa cidade e as outras pessoas a explicar-lhe, eu encontrei alguém que me fala das verdades de Moisés, das verdades de Abraão, que todos os povos serão abençoados através de outros, que nós chegamos a Deus e chegamos à adoração através de o nosso próprio ser, o nosso próprio espírito, a nossa espiritualidade não local. Venham ver o que é. Nós vemos aqui que a mulher não deu a água a Jesus, embora fosse a água que Jesus tivesse pedido que iniciou, mas Jesus também, apesar de tinha sede, porque era um homem, ficou satisfeito de ter feito o seu trabalho. O seu trabalho era levar o conhecimento de Deus aos outros. E essa mulher foi transformada no sentido em que mudou o seu tipo de vida e percebeu como é que era a situação da adoração, como é que ela devia ser feita, independentemente do local onde era feito. Por isso, nós podemos ver em cada encontro com Jesus que ninguém fica impávido e sereno. Fiquem bem, reconheçam os vossos erros como a mulher samaritana, entreguem-nos a Jesus e Deus vos perdoará se vos arrependerem sinceramente.